Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 e eu sempre trago um convidado muito especial. Hoje eu recebo Adriano Barbosa, CEO de uma empresa muito bacana que traz soluções ambientais. Exatamente. Tema tão importante quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, como a gente pode preservar, produzir, mas também reutilizar. Exato. A gente acredita que o resíduo ele é a matéria-prima do futuro. Então, a gente analisando quimicamente, entendendo os resíduos gerados hoje, a gente começou a perceber que aquilo que é um problema pode virar uma solução. Um exemplo disso é o óleo do carro, quando você descarta. Então, aquele óleo ele é coletado, depois de coletado a gente tem um processo químico, a gente tem uma indústria. Sim. Então, a gente faz uma coisa que a gente chama de destilação, do que nada mais é, para vocês terem uma ideia, é uma panela de pressão que sai um vapor. Esse vapor é condensado e vira, por exemplo, esse tipo de material aqui, ó, que ele é um óleo. E esse óleo, depois de aditivado, ele volta a ser o óleo que você coloca no seu carro. Então, a gente está dando um exemplo simples de como a sustentabilidade, com a inovação e a tecnologia, pode estar no dia a dia da gente e às vezes a gente não conhece. Então, essa é uma das soluções que a gente coloca hoje no mercado brasileiro, além de outros tipos de soluções que tem para resíduos diferentes. E por isso que a gente tem empresas diferentes, parceiros diferentes, porque a gente acredita que se a gente quiser transformar o mundo num mundo melhor, a gente precisa se conectar mais. A gente precisa não começar a fazer a roda do zero, e sim fazer política ganha-ganha. Se você tem uma solução boa, vem com a gente, vamos agregar valor, vamos transformar em nosso produto. Legal. E quando a gente traz essas soluções, muitas pessoas têm dúvidas, né? Você falou dos óleos, o que mais que a gente pode trazer como solução para esse produtor, para esse pecuarista ou aquele usineiro? A gente tem diversas fontes, né, de produção de lixo, podemos dizer assim, e como que pode ser reaproveitado quando a gente fala de economia circular? Tá. Um dos exemplos de fontes de economia circular, por exemplo, que tem, é quando, por exemplo, tem a queima. Vamos falar que você tem a queima lá, tem aquelas carvoarias, que é muito comum a gente ver aquele, imagina. Aquele gás que está saindo ali, ele é um gás que ele, depois de você utilizar a tecnologia, você pode condensá-lo novamente e vai virar um óleo parecido com esse, mas na cor preta. Isso daí é um óleo que a gente chama óleo renovável. E as pessoas não têm ideia, mas isso daí tem uma capacidade hoje de gerar mais de 5 milhões de litros desse tipo de material, de um problema que é o impacto, que às vezes ele está morrendo ali porque gera aquele vapor muito forte, aquela coluna preta saindo, e simplesmente por falta de acesso à comunicação, de saber que é possível transformar aquilo num produto, ele não consegue gerar mais valor para ele e diminuir o impacto no meio ambiente, porque isso sim, o gás no meio ambiente gera esse impacto. Só que se a gente converter e transformar num líquido, pode ser uma solução que jamais passou pela vida dele. Cara, que interessante. E a gente vai receber um evento tão importante esse mês, que é a COP30. Sim. E nós estamos notando todas as mudanças climáticas. Nós vemos um apelo muito grande dos produtores também, pensando nessa redução, como que a gente pode reduzir esses impactos. Então essas soluções também ajudam muito as cidades inteligentes, a produção pecuária. Então, além desses temas, o que você imagina que será discutido também na COP30? Nós vamos participar, nós vamos estar indo para a COP30 lá. A gente já veio fazendo eventos pré-COP com várias empresas aqui, inclusive no lançamento do Case. Vocês podem depois pesquisar um pouquinho, que é um grupo de empresas que se uniram para mostrar um pouco das soluções que às vezes está muito dentro das indústrias, para vocês entender, para vocês visualizar. Então a gente teve esse privilégio de participar. Sexta-feira que vem agora, vou estar no evento Brasil e Alemanha falando sobre soluções da pré-COP 30 também. A gente acredita que ele vai discutir muito sobre financiamentos. Por quê? Para tudo isso, para a gente ter esses resultados aqui, exige pesquisa, exige investimento em equipamentos, exige fazer coisas que a gente chama fora da caixinha. Então, por isso que a Environment, ela tem vários outros projetos, várias outras empresas. Eu também sou diretor do Instituto de Pesquisa, que é o Instituto PDK, onde o nosso foco é justamente isso,
Se aquela solução hoje talvez está impossível e o agricultor não consegue ver, o que nós fazemos lá no Instituto? A gente entende as dores do agricultor ou da usina e aí a gente faz pesquisas para que aquele problema seja uma solução. Sim. E o exemplo mais claro que eu dei foi exatamente do óleo, porque quando estava tendo a queima, você vê nas chaminés saindo, a gente viu que aquilo dali era uma oportunidade, na realidade, que era um valor extremamente mais alto do que ele recebe na operação produto, dele. Né? Exato. E agora o que a gente está fazendo? Fomos além. A gente começou a pesquisar, a entender mais daquilo dali, qual a composição daquilo. E a gente descobriu que ele é muito rico em outras propriedades químicas de alto valor agregado. Então, a pesquisa ela é fundamental. E é isso que a gente vem fazendo. A gente vem trabalhando com diversos profissionais, porque a gente acredita que as pessoas, na verdade, são os grandes transformadores. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A mudança só acontece quando a gente se une, quando a gente pega quem tem 70, 80, 90 anos ou mais, com quem é novo. E cruza essas duas pessoas, esses canais, os dois cérebros juntos, Sim. Porque um vai pensar uma coisa totalmente diferente e o outro tem a sabedoria do lado. E aí ele vai extrair daquela pessoa e falar, beleza, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Sim. E é assim, é unido que a gente acha que vai ser a grande vitória da Copa. É a nossa união para fazer algo para a gente, de fato, ajudar o planeta. Porque não existe outro planeta, existe a Terra e é onde a gente está hoje. Exato. Adriane, aproveitando esse gancho, falando de tecnologia, de inovação, de pesquisa, eu estou no Parque de Inovação Tecnológica, você também. Sim. E me conta qual que é a importância de participar de um hub no nosso país, né, que produz tanto, traz tanta pesquisa, tanta inovação e a gente vê esses resultados na prática, né, resolvendo as dores do mercado. Eu acho muito gratificante, muito importante quando tem parque tecnológico. Primeiro porque é a união de várias empresas. Às vezes a gente quer fazer as coisas, só que, por exemplo, esse sensor aqui, ó, eu vejo muita matéria, às vezes, falando, eu acho muito legal porque tem um sensor lá que avisa quando está cheio, está vazio, para fazer as coletas, por exemplo, de cidades inteligentes. Seria legal ter no Brasil. Eu acho que esse é o motivo da gente estar aqui, para mostrar que isso tem. E é brasileiro. E é brasileiro. Isso daqui já tem há muito tempo, entendeu? Então a gente tem esse tipo de tecnologia. E essa tecnologia, ela não aconteceu só com a minha empresa, foi um conjunto. Por quê? Porque a gente estava num parque. Então eu estava com algumas dificuldades, que encontrei outras empresas que também tinham outras dificuldades, a gente se uniu. E aí a gente desenvolveu esse tipo de solução. Então quando você está no parque, é muito fantástico essa integração, porque ela acelera a inovação. E é fundamental isso no parque. E eu defendo muito, porque eu também não só estou em um parque, eu estou em outros parques. E eu acho que é fundamental a gente entender que é assim, a questão de financiamentos, que é o que estão discutindo na Copa, porque é vital, né? Porque sem recursos você não consegue prosperar, você não consegue evoluir, né? Com certeza. Então, eu acredito muito que quem trabalha com financiamento, ele tem que agregar valor para a empresa que está agregando valor. Eu acho que não pode ser 100% só investir em pensamento e não pode ser 100% investir só em quem está fazendo. Eu acho que existe um equilíbrio. Então, quando eu vejo o parque com essa questão de ele receber recursos para ele tomar decisões, que o melhor investimento que tem é investir no que está precisando para expandir. Não investir só no que está pensando. Então, essa é uma visão que eu venho trazendo há algum tempo. Por quê? Porque eu também estou na academia, que tem muitos recursos, mas a gente sempre quer mais. E eu também estou do lado de empresas, porque eu também, afinal, eu tenho empresas. E para a empresa pegar recursos, ela tem que pagar. Só que ela vai empregar, gerar mais riqueza, gerar mais conhecimento, gerar mais pesquisa, é uma política ganha-ganha. O que está lá, ele quer trabalhar e ele quer receber, e é título de fundo perdido. Então, por que talvez não pensar no equilíbrio onde pode unir, não só no que a gente já faz hoje de pesquisa, mas unir no ponto financeiro? Um pouco para um e um pouco para o outro, porque o outro precisa para desenvolver soluções, mas o outro que está lá querendo crescer também precisa de facilidade nos recursos. E eu acho que esse é o trabalho, vamos dizer assim, institucional do parque. Não deixar quem já teve uma boa ideia morrer, porque precisa de recursos, e não também deixar morrer quem está lá, que não está pensando em como fazer aquilo dar certo. Eu
Eu gosto muito da visão de que startup, quando eu acho que ela dá certo, por isso que a gente vê muitas empresas que às vezes falam, se eu não me engano, a cada 10, eu acho que é 7 fala, alguns números assim, ou talvez menores, é porque eu acho que ela não nasceu das dores. O grande segredo do sucesso, gente, é quando você está resolvendo um problema que você vê que ele tem retorno financeiro. Porque se você está resolvendo um problema que você está ganhando para fazer aquilo, mas você está ganhando dos nossos impostos, ou seja, você não está no mercado, é muito difícil esse tipo de trabalho ter sucesso. Porque quando você vai para o mercado... Não consegue manter em pé, né? Não consegue manter, porque você vai para o mercado, você só estava com recurso público. Aí você vai para o mercado, vou vender para quem? Não é um problema. Você não resolve, né? Exato. Você resolveu um problema, talvez de futuro, talvez de longo prazo, mas e o problema real hoje? E nós estamos numa situação no nosso planeta que a gente precisa de soluções mais rápidas, mais eficazes. Então, por isso que eu defendo de direcionar um pouco do recurso para quem está resolvendo o problema hoje. Porque se você matar quem está resolvendo o problema hoje, vai ser um problema amanhã. E você foi para Dubai resolver problema. Exato. Conta um pouquinho dessa experiência. Chegou faz pouco tempo. Exatamente. A gente foi para lá, a gente participou da GITEX, um evento que é o maior evento de tecnologia que tem do planeta. Então, é muito fantástico isso, porque a gente foi representando o Brasil, então esse é um motivo de orgulho para nós. Que legal. O único representante do parque esse ano. O ano passado teve pessoas do parque, mas esse ano a gente foi o único. E lá... E nesse evento a gente teve a oportunidade, inclusive, de ir para Abu Dhabi, onde teve um evento voltado à sustentabilidade, que a Forbes executou, com diversas outras empresas locais que trabalham nisso. E foi muito bom para a gente sentir a sinergia do que nós fazemos. Eu acho que é legal essa oportunidade de ir para fora, porque aí você começa a se comparar. Será que a gente está fazendo bem? Será que não está? Se a gente está muito... E às vezes eu vejo de pessoas que estão fora do Brasil, porque há 3 meses atrás a gente teve o privilégio de ser o representante brasileiro na Vivatech, na Europa. E aí, a gente conversando com várias empresas, conversando com o Fundo Europeu, fomos por um dos escolhidos, inclusive de 50 empresas que está representando o Brasil, 10 empresas foi escolhida para ir para a Bélgica. E a gente foi uma dessas empresas que foi para a Bélgica. E nós percebemos que a gente é muito bom em desenvolver e aplicar soluções. Só que as pessoas que estavam lá, brasileiras inclusive, eles não tinham noção do quanto a gente era bom. E às vezes a imagem que está lá são de pessoas que tem muito tempo daqui. E aí eles acham que a gente tem aquele sentimento de coitadinho, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. E foi muito legal de eu falar, amigão, sabe isso daqui? Isso daqui é no Brasil que a gente está fazendo. Sabe isso daqui que eles estão aprendendo? Isso daqui é no Brasil. Então, mostrar o quanto a gente é produtivo, o quanto a gente é eficaz, o quanto é boa a pesquisa. Então, o quanto a gente consegue fazer com pouco recurso que a gente tem. Então, isso que é legal quando a gente vai para fora do país. Porque a gente tem esse sentimento de entender o que estão vendendo para a gente corrigir e também entender aonde a gente está e como que a gente pode não só levar soluções, mas trazer soluções. Porque, mais uma vez, nós temos que inventar a roda, a gente tem que dar continuidade nela. Exato. E eu fico muito feliz também de trazer a pesquisa e a inovação. Hoje nós estamos em 14 países e mostrando que existe. O que o brasileiro faz e faz de bom. Essa é uma bandeira que eu levanto aqui, porque a gente tem que mostrar o que é bom e tem que ser bem remunerado, bem valorizado, porque o nosso país é uma potência sim. Me arrepiou com você falando, porque é isso que eu vejo lá fora quando eu vou para fora. A gente é uma potência, a gente é muito bom, a gente só precisa vender melhor. Exatamente. O nosso erro é comunicação, o nosso erro é a gente não falar também com as pessoas, às vezes brasileiras que estão lá e ele tem aquela visão arcaica da gente. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. Com porque certeza. em todo lugar que eu fui, eu encontrei brasileiros. E brasileiros que estavam fazendo ótimos trabalhos. Mas eu lembro de um caso muito específico. Eles estavam lá, estavam fazendo um trabalho muito legal, mas eles já estavam tanto tempo lá que eles não divulgavam o que fazia. Entendeu? Então, às vezes, ele tinha aquela questão de aceitação local. E, gente, não precisa. Você precisa mostrar que você é patriota. Você precisa mostrar que você, está aqui. Assim como vem pessoas. Sabe uma coisa que eu acho muito estranho, eu achei muito legal que o governo brasileiro fez? Foi na França. Na França tem a Vivatech, que é uma das maiores feiras de tecnologia da Europa.
E lá no stand, o que tinha? Pessoas franceses traduzindo. E nós falamos o nosso idioma. Uhum. Isso é orgulho. Exato. Porque quando eu fui, por exemplo, para esse evento em Abu Dhabi, ele estava falando a língua local e tinha na tela em inglês para quem quiser entender. Eles valorizando a cultura e o idioma deles. Sim. Então a gente tem que parar de ser aquele refém que a gente tem que ser o dono do inglês. Ótimo que você saiba, continue aprendendo, não estou falando que tem que fazer mais assim. Isso não pode ser requisito para as melhores empresas brasileiras. Ah, só vai para fora quem fala inglês. Uhum. Não, a briga lá fora não é de idioma, gente. É só nós brasileiros. A briga lá fora é de quem resolver tem, resolver o problema. Eles querem isso. E só para você ter ideia, eles contrataram vários tradutores para falar com a gente conversou com várias gente. Porque o idioma deles, muitas vezes, por exemplo, lá na Arábia, não é o inglês. Uhum. Eles também têm a mesma dificuldade que a gente. Só que a gente quer ser melhor, só levar quem fala inglês. E às vezes o cara que está fazendo uma melhor solução aqui no Brasil, que resolve o problema do cara, não está lá. Por quê? Porque nós brasileiros falamos, não, eu não quero levar você. Uhum. Entendeu? Sim. Então eu vejo... É sobre resolver problemas. Exato. Então essa é a mensagem. Eu acho que o governo brasileiro fez um trabalho muito legal na França. Eu defendi essa posição, que faça em todas as outras feiras, porque eu vejo isso. Quando eles vêm de fora, inclusive essa que eu vou participar agora da Alemanha, eles vão contratar um tradutor brasileiro que vai gerar emprego e vai falar a nossa língua. Sim, excelente. E por que a gente não fazer o mesmo? Sim. Nós não tem que ter vergonha do nosso idioma. Sim. É isso. E Adriano, eu quero te agradecer de verdade por esse bate-papo. Saiba que as portas estarão sempre abertas aqui, com qualquer produto novo que seja desenvolvido, lá em São José dos Campos, a gente vai se encontrar por todo o Brasil, estamos em Ribeirão Preto hoje. Sim. E conte comigo, se tiver algum projeto, alguma coisa para mostrar de novidade, tenho certeza que a gente vai contribuir com muitas pessoas, né? E mostrar, o Brasil é bom, sim, e a gente tem que levantar essa bandeira. Uma coisa que eu sempre falo, e eu vi esses dias um pessoal comentando, o Brasil do futuro, o Brasil... Não, o Brasil deu certo, gente. Vou falar para você que deu certo e vou te dar um exemplo real para você sentir na pele o que o Brasil deu certo. Em muitos países, para você mudar de vida é extremamente difícil. Uhum. Entendeu? Você tem que pegar e quer comparar o Brasil, se ele deu certo, com os países que eram igual ao Brasil. Então, hoje, eu tenho certeza que você que está assistindo isso daqui, você talvez está numa condição, a maioria esmagadora está com condição melhor do que a dos seus pais. Uhum. Então ele deu certo. Sim. Porque você está bem. Às vezes você acha que você tem que ficar milionário para dar certo. Não. Você está vivendo a vida que seu pai não teve. Então ele deu certo. Uhum. Vamos falar disso. Vamos ter orgulho disso. E agradecer, né? E agradecer. Essa é a mensagem. Bom agradecer. Demais. Adriano, que a gente se encontre em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado. Até a próxima. Imagina. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Manda esse vídeo para um monte de gente. Valeu, até mais!